Olá, para quem não me conhece, meu nome é Pamela Vitório e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não sabe, eu sou nutricionista e hoje eu vim aqui com esse slide para falar um pouco mais sobre água. Por quê? Porque eu vejo que tem muitas pessoas com dúvidas, têm dúvidas em relação à água. Aqui, por exemplo, eu vou falar sobre cálculo de água, benefícios da água para o nosso corpo, algumas estratégias e mais um pouco. Então vamos lá. Por que devemos consumir a quantidade de água ideal para o nosso corpo? Funcionamento dos órgãos. Gente, as pessoas elas não têm noção de como a falta de água no nosso corpo é prejudicial. E aí, por que se a gente não beber água, a falta de água irá afetar o funcionamento dos órgãos? Vou te dar dois exemplos que você consegue visualizar. Seus olhos. Quando você não bebe água, a quantidade ideal de água por dia, seu olho começa a ficar seco, começa a ficar ressecado. E aí o que você faz? Usa colírio. E você não resolve o problema, porque o problema é a falta de água. Mas você está ali inibindo, Você fica ali colocando um colírio e não bebe água. É claro que o olho seco pode ter outros fatores, tá? Outro órgão também que eu posso estar falando é a nossa pele. Sim, gente, a nossa pele. Muitas pessoas, principalmente idosos, têm a pele ressecada, muito ressecada, porque não bebe água. Não gosta de beber água, ou acha que um copo por dia é o suficiente, ou bebe 2 copos por dia e fala que bebeu 2, 3 litros de água. Então, principalmente os idosos, nós precisamos ficar em alerta em relação a eles. E ao banheiro. Aqui eu estou falando em relação a urinar, fazer xixi. Mas a gente vai utilizar o termo urinar. Muitas pessoas, gente, se sentem incomodadas em ir ao banheiro toda hora. Só que assim, se você bebe água, ela precisa ser eliminada, ser excretada do nosso corpo. Ou então ela vai sair pelo suor, pela lágrima, creio eu que você não vai ficar chorando o dia inteiro. Ou você vai ao banheiro, urinar. Então muitas pessoas não bebem água porque para não ficar indo ao banheiro toda hora. Aqui, liberação de toxinas, cansaço e tristeza. O que acontece? Quando as pessoas não fazem xixi, não vão ao banheiro urinar, elas não têm a liberação de toxinas. Por quê? Nem todo mundo fica suando. As toxinas também são liberadas pelo suor. Só que o principal forma de ser liberadas as toxinas do nosso corpo é pela urina. Então, se você não bebe água e as toxinas não são eliminadas, não são liberadas do seu corpo, começa a haver alguns sintomas de cansaço e até mesmo tristeza, porque você fica cansado, você fica irritado, você fica estressado, daqui a pouco está triste porque não consegue atingir um objetivo, não consegue produzir do jeito que você produzia. Então, assim, olha como a falta de água é prejudicial ao nosso corpo. Ganho de massa muscular. Pamela, como assim? Sim, gente. O nosso músculo, ele precisa de água. Se você malha, come corretamente e não bebe água, seu músculo não vai crescer. Fato. Não vai crescer. E você vai ficar malhando e não bebendo água, não vai adiantar nada. Você precisa beber água. Lubrificação. Aqui eu estou falando de 2 tipos de lubrificação. A primeira lubrificação é em relação à boca, aos olhos, Então, eu já falei em relação aos olhos, agora eu vou falar em relação à boca. Por que a boca? Principalmente os idosos, eles têm uma dificuldade em engolir os alimentos. Por quê? Não tem saliva. Pessoas desidratadas têm dificuldade em ter saliva na boca. Tem a boca seca. Eu, por exemplo, aqui eu estou falando, então minha boca vai ficar ressecando toda hora. Porém, se eu estivesse aqui, quieta na minha, sem falar nada, e minha boca começasse a ressecar, provavelmente eu já estou em desidratação, ok? Minha segunda
a forma que eu estou falando aqui da lubrificação é em relação às fezes. Sim, gente, as fezes. Se você não bebe água, as fezes ficam ressecadas no seu intestino e elas não vão sair. Aí vem o que? A constipação. Nós já temos um vídeo aqui no canal falando sobre constipação. O que é constipação? É a prisão de ventre. Então você não vai ao banheiro. Aí o que você vai fazer? Às vezes também não ir ao banheiro é em relação a não comer direito, não comer fibras, ok? Também pode ter relação a fibras. Porém, não adianta você comer fibras e não beber água, vai dar o mesmo, não vai conseguir ir ao banheiro. Então você precisa beber água, vai lubrificar suas fezes e ela vai conseguir sair. E aí, o que eu vejo? Muitas pessoas não bebem água, ficam consumindo laxantes, e laxante, gente, não é legal. Se vocês quiserem saber mais sobre o laxante em relação à sua saúde, em relação à nutrição, eu posso trazer aqui para vocês. Previne cálculo renal. Por que eu coloquei previne? Porque o cálculo renal, gente, muitas pessoas têm um cálculo renal porque não bebem água. Porém, o cálculo renal não acontece somente por falta de água, tá? Você precisa ter essa ciência. Pode acontecer por causa de outros fatores também. Ajuda na manutenção da pele, cabelos e unhas. Sim, gente. Se o seu cabelo tá ruim, se sua unha tá ruim, se sua pele tá ruim, bebe água. Mas assim, não bebe, vamos supor, bebeu 2 litros de água hoje, não vai acontecer milagre no outro dia. Tem que manter a constância do consumo da água, ok? E qual é o volume ideal de água por dia? Como descobrimos? Primeiro, pessoas precisam de quantidade diferente de água por dia. Eu preciso de uma quantidade, você precisa de outra, seu pai precisa de outro, seu filho precisa de outro, sua irmã precisa de outra quantidade. Então, cada pessoa precisa de uma quantidade diferente e nós vamos aprender aqui agora. Segundo, nós temos cálculo para descobrir a quantidade ideal de água por dia. Como calculamos? Primeiro, peso versus ml. Segundo, entre 18 a 55 anos, 35 ml por quilo de peso. Entre 55 a 74 anos, 30 ml por quilo de peso, por dia, né? Maiores de 75 anos, 25 ml por quilo por dia. E aí você vai pegar o seu peso, vamos supor que é 60 quilos, vezes, sei lá, vamos supor que você tem até 50 anos, 35 ml. E aí você sempre vai, vamos supor, que deu 1.870. Você arredonda para 1.900. Se der 1.830, você arredonda para menos, 1.800, tá bom? E para menores de 18 anos, porque, né, todo mundo precisa beber água. Temos 3 opções de cálculo. A primeira opção eu peguei essa informação daqui, ok? Então vamos lá. Existe um valor fixo para cada idade. Então vamos lá. Primeiro, de 1 a 3 anos, 1 litro e 300. De 4 a 8 anos, 1 litro e 700. De 9 a 13 anos, meninos, 2 litros e 400. De 9 a 13 anos, meninas, 2 litros e 100. Então, essa é a primeiro. Não precisa de cálculo. São valores fixos, tá? Vocês conseguem perceber aqui, são valores fixos. Aí você vai escolher qual que você quer utilizar. Você vai usar esse daqui, do IOM de 2004, ou do Ministério da Saúde, ou o próximo. Então, vamos lá. Do Ministério da Saúde vai o quê? Peso vezes 35 ou 30 ml mais 500. Então, você vai pegar, por exemplo, 12 quilos vezes 25 ml mais 500. Aí você vai ver o resultado que vai dar essa quantidade de água que essa criança precisa consumir. Ou nós temos também essa terceira opção,
tá? Que é o quê? Até 10 quilos, aqui a gente não está falando de idade, ok? Aqui é quilos, até 10 quilos, 100 ml por quilo. De 10 a 20 quilos, 1000 ml por quilo, mais 50 ml para cada quilo acima de 10 quilos, ok? Maior de 20 quilos, 1.000 litros e 500 por quilo de peso, mais 20 ml para cada quilo acima de 20 quilos. Então, você vai escolher qual é o melhor para o seu paciente, ok? Ou se você é leigo, não é da nutrição, se você quiser calcular, né, para o seu filho, você pode calcular, mas precisa escolher uma dessas. Não escolha os 3 porque não vai funcionar. Escolha um só e utilize aquela. Então, vamos lá. Quando não bebemos a quantidade de água corretamente, o que pode acontecer? Desidratação. Sim, gente, existem muitas pessoas desidratadas e elas nem sabem. Elas só sabem quando param no hospital no estado já mais grave. Mas o que a desidratação pode causar? Dores de cabeça. Muitas pessoas elas não correlacionam a dor de cabeça com a desidratação. E aí elas fazem o quê? Consomem remédio. Só que ela não tá ali resolvendo o seu problema. Ela tá ali só mascarando. Por quê? A dor de cabeça, muitas das vezes, é pela desidratação, é falta de água. É claro que não estou falando que toda dor de cabeça é por falta de água, ok? Problemas na digestão e na deglutição, foi o que eu falei com vocês. Não bebe água, não forma saliva, o alimento tem uma maior dificuldade, a pessoa tem maior dificuldade em passar esse alimento, ó, por essa parte aqui, ok? Em deglutir, ela vai sentir como se estivesse arranhando. Então, é o ideal essa pessoa consumir bastante água dentro do que ela precisa. Óleos e poucas secas, a gente já falou sobre isso. Problemas nos rins, como cálculo renal e mau funcionamento do mesmo. Creio que ninguém quer ficar fazendo hemodiálise ou precisando entrar numa fila para receber órgãos, né? Obstipação, já falamos também, que é prisão de ventre. Desequilíbrio do pH, causa acidez no corpo. Sim, gente. Então, você precisa consumir água para o equilíbrio do seu pH corporal, ele esteja ali, ó, equilibrado, não desequilibrado, ok? Infecção urinária. Muitas pessoas, é claro que a infecção urinária pode ser causada por outras coisas, ok? Mas a maioria das vezes é porque essa pessoa não bebe água. Irritabilidade e estresse, foi aquilo que eu falei com vocês em relação às toxinas que não são liberadas. Fadiga também é em relação às toxinas que não são liberadas porque você não bebe água. E entre outros. Aqui eu coloquei os principais para vocês. E aí, aqui eu vou mostrar para vocês a quantidade de pessoas desidratadas que foram internadas somente em São Paulo. Gente, o Brasil é enorme. O mundo é enorme. Aqui esses dados é somente da região de São Paulo e nem é do ano todo. E é somente do SUS. Então é de janeiro a março. Esses dados são de janeiro a março em São Paulo, ok? Pelo SUS. Então vamos lá. Crianças até 5 anos internadas, que foram internadas por desidratação em 2019. Foram 311 crianças internadas em 2019 por desidratação. Então, a gente está falando aqui somente de São Paulo, de janeiro a março. Você imagina se pegasse do Brasil inteiro de janeiro a dezembro de 2019, por exemplo. Idosos com mais de 60 anos em 2019 que teve internação. 559 idosos foram internados. Número de internações em 2019 por desidratação, 1.286 pessoas. Internações em 2018, 384 crianças de até 5 anos foram internadas. A gente vê que
teve um aumento, porém, a gente está em 2019 e 2018. Então, 2019 teve menos internações. Idosos com mais de 60 anos em 2018, 574. Número de internações em 2018, no total, foi de 1.419. Internações em 2017, 343 em crianças até 5 anos e idosos com mais de 60 anos, 639. Um total de 1.525 internações. Então, totalizando o número de crianças de 2017 até 2019 internadas por desidratação foi de 1.038 crianças. Em relação aos idosos maiores de 60 anos, entre 2017 e 2019 foi de 1.772. A gente pode ver que os idosos eles tiveram um grande número, né, bem maior do que as crianças, porque a gente muitas pessoas costumam negligenciar os idosos, então a gente sempre precisa ficar alerta em relação a isso. Então, o número total de internações, 4.230. Essas informações vocês podem pegar no final, tá, do slide. Eu coloquei tudo bonitinho, toda a bibliografia no final do slide. Estratégias para consumir a quantidade de água ideal. Primeira estratégia, beba água em horários marcados. Então, por exemplo, você vai acordar 200 ml. Aí vamos supor, 8h30, 200 ml. Mais 200, né? 10 horas, mais 200 ml. E assim por diante. É claro que você vai calcular a quantidade de água e você vai ver. Aqui no meu exemplo foi de 1.800 1.000 litros e 800 ml de água por dia. Então, você vai ver qual é a sua necessidade, se é menos ou se é mais, e vai adaptar, ok? Segunda estratégia, intercale água com água de coco e ou chás e ou águas saborizadas. Exemplo, 6h30, 200 ml de água, 8 horas, 200 ml de chá, 9h30, 200 ml de água, 10h30, 200 ml de água de coco, e mais 200 ml de água saborizada, meio-dia e assim por diante. Qual é a graça da água saborizada? A água saborizada, gente, é porque ela vai ter um gosto mais forte. Por quê? O que você vai colocar ali? Anis, canela em pau, casca de limão, casca de laranja. Então, você vai deixar ali por algumas horas, umas 5 horas, 12 horas. E aí, quando você vai consumir, vai dar um gostinho forte e esse gosto vai ficar na sua boca e não vai sair. Aí você vai ter que ficar bebendo água para tirar esse gosto até sair. Então, é uma estratégia para pessoas que não conseguem beber água. É claro que você vai utilizar essa água saborizada, você não vai jogar um refrigerante para tirar esse gosto. Você não vai beber um suco para tirar esse gosto. Você vai beber água, ok? A intenção é que você beba água, não industrializados, ok? Terceira estratégia, tenha uma garrafa fixa para que você não fique comprando água ou dependendo de lugares que tem um copo ou bebedouro. Muitas pessoas me relatam que elas não bebem água porque não tem onde comprar. Gente, é até melhor para o meio ambiente você levar a sua garrafinha. Tem uma garrafinha. Hoje é tão fácil você comprar uma garrafinha. Então, você compra uma garrafinha, aquela garrafinha vai ser para você por muito tempo, ok? E aí você não fica nessa de não beber água porque não tem uma garrafinha. Quarta estratégia, coloque o despertador nos horários específicos para que você lembre de beber água. Gente, coloque o despertador, principalmente em quem trabalha em escritório. Coloque o despertador para que você lembre de beber água, porque tem gente que esquece, tá, de consumir água. Quinta estratégia, para quem faz uso de medicação ou irá consumir algum remédio. Esse normalmente é mais para idosos, porque eles consomem muitos remédios. Para cada comprimido, é claro que você não vai fazer o idoso consumir 2, 3 comprimidos de uma vez, ok? Para cada comprimido, 200 ml de água, tá? Sexta estratégia,
que eu falei, né, água saborizada, que eu estou falando alguns exemplos. Então, você que vai montar sua água saborizada, você vai ver o que você vai colocar ali, que você pode ou não colocar. E essas foram as estratégias. Aqui nós temos uma frase do nosso guia alimentar, que é: o total de água existente no corpo dos seres humanos corresponde a 75% do peso na infância e a mais da metade na idade adulta. Então, gente, consumam água. Risquem-se a consumir grande quantidade de água em período curto de tempo. Então, vamos lá. O rim, os nossos rins, ele tem capacidade de filtrar mais de 15 litros de água por dia. Porém, existe uma informação que vocês precisam saber. Tem uma situação que pode causar uma intoxicação hídrica, que é quando a pessoa ela vai ingerir uma grande quantidade de água, tá? Em um curto período de tempo. Exemplo, a pessoa consome 2 litros de água em 20 minutos. Gente, não pode. Exemplo, a pessoa consome 6 litros de água em 1 hora. Também não pode. Por que isso acontece? Os rins não conseguem eliminar o excesso da água do nosso organismo e elas começam a fazer com que os nossos solutos, né, começa a causar uma diluição dos nossos solutos no nosso corpo. E aí o que acontece é o que é bem triste, ela causa um inchaço cerebral e aí a pessoa pode não sobreviver, ok? E aqui eu peguei uma reportagem recente desse ano, tá? Do dia 3 de agosto. Mulher morre após beber quase 2 litros de água em 20 minutos. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi que teve algumas competições de quem bebe mais água em pouco tempo. Gente, não façam isso. Às vezes a pessoa nem teve maldade, mas é interessante vocês saberem. Então é isso, gente. Essas foram as bibliografias, tá? Se vocês quiserem pesquisar, saber mais, é só vocês entrarem nesses sites. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.